Semana passada nós demos início a esse tema, relacionamento. As pessoas se afastam porque deduzem mais do que dialogam. Esse é um tema deveras extenso, né? E naquilo em que a gente vai conversando sobre ele, conforme dissemos na semana passada, é natural que ele vá abrindo desde vielas e pequenos becos até mesmo verdadeiras avenidas de desdobramentos e de reflexões que são desencadeadas por esse tema, né? E a importância da existência de um diálogo como forma de ponderar e equilibrar a saúde da relação, né? Então, buscando partir de uma direção, né? De uma direção diferenciada, né, do que nós conversamos na semana passada, até para não nos fazermos repetitivos, tem alguns pontos que eu vim refletindo no decorrer da semana e que eu acho interessante para ser debatido hoje aqui. Que pontos são esses? Né? A grande verdade, né, e eu quero também agora dar novamente as boas-vindas para o meu sogro também, seu Eugênio, boa noite, chegando, seja muito bem-vindo. Estou aqui investindo na gravação dessa reflexão, entendendo que ela poderá ser acessada mais tarde, né, por pessoas que, não podendo compartilhar o momento aqui na nossa gravação ao vivo, assistem sempre o vídeo quando ele fica gravado lá no IGTV ou no YouTube, né? Portanto, com relação a essa questão do diálogo, eu sei que para muitos, né, seria como se nós estivéssemos jogando água no molhado. Como assim? Ou descobrindo a pólvora, né? E aí vem a grande questão, não, mas como assim? Ora, é tido, né, para toda pessoa com uma vivência mínima e com um mínimo de maturidade, que sem sombra de dúvida que o diálogo ele tem uma importância nevrálgica na manutenção da saúde da relação, tá? Até aí, né, a gente pode pressupor que ambos os envolvidos na relação entrem na relação com esse tipo de consciência, ok? Com esse tipo de consciência. Ambos, por aquilo que já viveram e por aquilo que entenderam da dinâmica da coisa, não é incomum de que eles entrem na relação ciente da importância, né, e do valor do diálogo como sendo aquilo que propicia a saúde da relação, tá? Inclusive, né, também não é incomum a existência de muitos cursos para noivos, cursos para casais, né, aconselhamentos, psicoterapia de casal e uma série de recursos alternativos que partem como suporte tanto do meio religioso quanto da própria ferramenta fornecida pela ciência, e que hoje, com a disseminação da informação, já consegue, né, conscientizar, pelo menos a nível conceitual, para os casais, a importância que o diálogo tem.
ok? Mas quais são os pontos que hoje aqui, diferentemente da semana passada, quais são os pontos que eu queria destacar e que vale a pena a gente pensar, né? Mesmo que ambos, no casal, os envolvidos na relação, entrem devidamente conscientes acerca da importância e do significado do diálogo, eles têm essa consciência, nem sempre é assim que a banda vai tocar. E é assim que a coisa vai transcorrer. Porque para o diálogo funcionar dentro de uma relação, precisa haver mais do que uma conscientização conceitual do que significa diálogo, ok? E é nesse ponto aqui que então a gente terá a ocasião de aprofundar aqui aonde ou quais seriam os pontos em que frequentemente a questão do diálogo empaca. E naquilo que empaca a coisa não segue adiante. Eu vou elencar o primeiro ponto. Predisposição de personalidade. Personalidades, tá? Nós temos, olhando pela perspectiva da abordagem junguiana, nós temos duas posições básicas de personalidade. A personalidade extrovertida e a personalidade introvertida, tá? A personalidade extrovertida, e queria muito que não se confundisse isso, tá? Com o que vem a ser uma pessoa altamente comunicativa e uma pessoa tímida. Não é essa a diferença, tá? Em termos de posição de personalidade, nós estamos falando no modo como se comporta a energia psíquica. Levando em consideração a energia psíquica, você pode então ter pessoas extrovertidas, tímidas, e você pode ter pessoas introvertidas e com uma boa capacidade de comunicação. Diga-se de passagem, Carl Gustav Jung, né, esse teórico da psicologia que inclusive fundamenta a minha abordagem de trabalho, ele era uma pessoa introvertida, né? E mesmo assim ele palestrava em universidades, cansou de palestrar em locais lotadíssimos, ou seja, tinha uma articulação de palavra e de comunicação muito mais aperfeiçoada e desenvolvida do que muito extrovertido por aí. Portanto, o que nós estamos aqui refletindo é sobre a posição de personalidade que reflete o modo como a energia psíquica se comporta. Uma energia psíquica que se comporta privilegiando o lado de dentro, ela terá sempre a tendência de se ver muito limitada no desenvolvimento de ferramentas e de recursos para lidar com o mundo externo. De modo que, para um introvertido, ferramentas e recursos para se lidar com o mundo externo coloca sobre ele a necessidade de um esforço muito maior para que ele possa desenvolver essas ferramentas e recursos. Porque no que diz respeito à sua tendência, a sua maior predisposição, o foco da sua atenção e o comportamento dos seus sentimentos e sensações estão sempre tendendo a privilegiar dinâmicas e movimentos internos. Já o extrovertido é diferente. A conexão dele, a interação dele
E a direção de para onde extravasa o fluxo de energia dele é para o lado de fora. É para o lado de fora. Portanto, já o extrovertido, no curso do seu desenvolvimento, ele vai ter mais facilidade, tá? Para desenvolver os mecanismos e os recursos daquilo que leva ele a desenvolver, a interagir com os objetos externos, com as pessoas do lado de fora. A dificuldade do extrovertido é lidar com o seu mundo interno. Por isso é que pessoas extrovertidas tendem a ser muito mais sugestionáveis do que os introvertidos. Porque como o extrovertido vive muito para o lado de fora, o mundo do lado de dentro dele fica muito sem atenção, fica muito, às vezes, sem ser visitado, sem ser refletido, o que torna ele altamente vulnerável a toda sorte de manipulação, né? Portanto, enquanto o introvertido ele acaba criando um manejo mais precoce com o seu mundo interior, o extrovertido ele consegue lidar melhor com o mundo exterior. E isso tudo em tese, tá? Tem as variáveis aí, mas eu não vou entrar nas nuances. O que eu quero dizer com isso? Quando uma personalidade extrovertida se casa com uma personalidade introvertida, a concepção de diálogo ela não flui da maneira como se imaginaria. Tanto o que a pessoa introvertida imaginaria acerca da extrovertida, quanto a extrovertida imaginaria acerca da pessoa introvertida. Isso porque o extrovertido ele vai estar sempre aguardando o mesmo tipo e a mesma qualidade de expressão e narrativa de sentimentos, de sensações e de comportamentos dos quais ele mesmo se vale para ele. Já um introvertido, como ele não tem essa demanda e como o modo de operação da energia dele funciona num fluxo inverso ao do extrovertido, então, ao introvertido, em boa parte dos casos, eles entendem como sendo suficiente o comportamento, a expressão, a demonstração, na forma de atitudes, na forma de comportamentos, e que privilegia um outro tipo de linguagem que serve ao propósito da comunicação, mas foge do primado da comunicação verbal como sendo a principal linguagem que a maioria reputa como sendo diálogo. E é aí que, de repente, já começa-se a tropeçar nos primeiros conflitos referentes a expectativas. Porque tem um que se explicita demais e tem outro que acaba se tornando enigmático demais. E aí, aquele que se explicita demais acaba pisando aonde não deveria pisar e tocando no que não deveria tocar e exagerando no que se deveria deter, enquanto o enigmático, justamente por deixar inúmeras lacunas, deixa o que se comunica mais ao léu da própria imaginação, proliferando inúmeras especulações e que por vezes vai para muito distante da verdadeira realidade do que aquela pessoa introvertida está passando. E aí começam os impasses. Logo, diálogo dentro de uma relação, ele precisa acontecer dentro de uma compatibilização mínima
das linguagens que são utilizadas. E aí nós já estamos até chegando na deixa, né? Já estamos chegando no ponto de passagem que vai nos conduzir para o segundo ponto que eu queria destacar aqui. Mas antes de eu chegar no segundo ponto, deixa eu repetir esse enunciado, né? O diálogo, para um diálogo saudável em um casal, é necessário uma compatibilização mínima das linguagens que são utilizadas, na interação do casal, ok? E qual era a observação que eu queria fazer ainda em cima desse primeiro ponto que nós estamos falando? Para quem se encontra nesse caso do primeiro ponto que nós estamos falando, ou seja, de uma relação constituída por uma parte de personalidade extrovertida e a outra de personalidade introvertida, vem aqui então um aviso aos navegantes. De uma certa forma, o extrovertido vai precisar se adaptar à linguagem do introvertido, e o introvertido também precisará ceder para se adaptar à linguagem do extrovertido. Mas aí aqui fica a segunda observação aos navegantes. Aquilo que o extrovertido vai se adaptar ao introvertido nem sempre perfaz o ideal daquilo que o introvertido esperaria do extrovertido. E o inverso também é proporcionalmente verdadeiro. Por mais que o introvertido possa se adaptar à linguagem do extrovertido para a produção de um diálogo minimamente satisfatório entre os envolvidos, o introvertido não vai conseguir perfazer o ideal daquilo que o extrovertido, conforme a demanda da sua própria posição de personalidade, esperaria do introvertido. Ok? Então isso precisa ser entendido, porque aí nesse terreno onde nós estamos chegando, nós vamos entender que existem diferenças que são conciliáveis e existem diferenças que são inconciliáveis. Nesse primeiro aspecto, relativo à diferenciação de posição de personalidade introvertido e extrovertido, por mais que isso em si seja razão para muitos términos, nem de longe isso é um absoluto como sendo aquilo que inviabiliza a relação. Pelo contrário, existe possibilidade sim de conciliação. Mas agora vamos pensar nos casos onde frequentemente, na maioria deles, acaba não acontecendo conciliação. E aí isso já não tem a ver com essa história de posição de personalidade, tá? No modo como funciona a energia psíquica. Isso agora já tem a ver com eu poderia dar o nome de compatibilidade de patamar de consciência. Compatibilidade de patamar de consciência. Ora, o que eu quero dizer com isso? Vamos dizer que no popular a gente poderia dizer que é uma diferença de maturidade. Sim, podemos fazer essa afirmação. Uma diferença de maturidade. Mas por que eu não estou usando então? Felipe, por que você não fala então diferença de maturidade ao invés de ficar usando esses nomes mais diferenciados do tipo patamar de consciência, né? Porque é intencional isso, e não na direção de querer aqui ostentar uma pretensa erudição. Vocês vão entender por quê. Maturidade acaba sendo
um termo que confunde o nosso entendimento acerca dessa realidade que nós vamos discutir aqui, porque ela acaba ficando muito associado com a questão de idade, de faixa etária. De modo que se o sujeito tem 15 anos, a gente pressupõe uma certa maturidade, se ele tem 20, outra, se ele tem 30, outra, se ele tem 40 já é maduro, se ele tem 50 já é maduro. E no que diz respeito, tá? No que diz respeito ao tema aqui da nossa reflexão, o termo mais apropriado a ser utilizado relativo àquilo que propicia uma compatibilidade para diálogo numa relação não é necessariamente a maturidade, que inclusive é um termo, até um nome que caberia aqui uma reflexão. Eu quero usar patamar de consciência, porque patamar de consciência, ele não está atrelado à questão da idade. Patamar de consciência, ele pode ser desenvolvido de maneira tanto precoce quanto de maneira tardia. E tudo isso vai ser resultado da interação de uma quantidade X de fatores que possam, sobre aquele sujeito, criar determinados tipos de experiências, de estimulações, de vivências e que, portanto, como consequência, provoquem nele uma percepção e uma sensibilidade diferenciada, não só no modo dele experimentar, mas na maneira dele ler e interpretar a vida. Isso, portanto, compõe um patamar de consciência. Por outro lado, dependendo das vivências, dependendo das estimulações, dependendo do modo como a trajetória do sujeito transcorre, ele possivelmente não foi profundamente provocado, chacoalhado, ou até, vamos dizer assim, na melhor das hipóteses, provocado pela vida, de modo a dispor até de uma maturidade funcional para o trabalho, de uma maturidade funcional para os esportes, de uma maturidade razoável para as discussões dos temas mais relevantes do momento, mas ele possui um patamar de consciência que não abarca de maneira profunda a percepção de certas sensibilidades, e de determinados ângulos de percepção que literalmente passam-se desapercebidos por ele. Nesse ponto aqui, nós estamos, talvez, começando a descrever aquilo que pode funcionar como uma discrepância, possivelmente até como uma incompatibilidade entre os envolvidos. E aqui nós estamos num terreno, inclusive, que independe se o sujeito tem 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos. Porque patamar de consciência, qual é essa ideia de patamar, né? Patamar é aquela parte mais ampla depois de vir um lance de escada, né? Você tem ali os degraus, subindo, daqui a pouco vem o patamar, que é aquela parte mais ampla, né? Então, a gente está aqui utilizando essa metáfora na direção de ilustrar que a consciência, com o passar do tempo, ela vai galgando patamares superiores, onde tanto a percepção quanto a sensibilidade, no modo como, não só como a pessoa experimenta, mas como ela lê e interpreta a vida,
vão ganhando aperfeiçoamentos, burilamentos no curso da trajetória. Mas quando essa discrepância ela se mostra muito evidente, definitivamente a primeira coisa que vai cantar como denúncia dessa incompatibilidade é justamente o diálogo. É justamente o diálogo. E aí, meus amigos, aqui nós estamos num determinado ponto e que se faz, né, uma realidade muito constante, muito frequente no cotidiano do meu trabalho, que é justamente essa discrepância de patamar de consciência, que pelo modo como na consciência de um ela possui uma determinada sensibilidade e profundidade, ela desenvolve, por conseguinte, uma percepção mais diferenciada da realidade e, obviamente, ela começa a criar uma expectativa em cima dessa percepção. Porém, por outro lado, como o outro se encontra num outro patamar de consciência, ele não percebe, ele não vê. E por vezes, até pela falta de jeito, a pessoa com uma sutileza de rinoceronte acaba atropelando essas sensibilidades. E esses atropelos daquilo que ele não enxergava e que ele não fazia ideia que, por exemplo, falar certas coisas para o outro machuca, sabe? Ao ponto do outro dizer, cara, você tem noção do que você falou para mim? E o sujeito ficar ali com aquela cara de busanfa, né? Assim, pô, mas é que eu falei nesse contexto. Mas, cara, você fazia ideia do quanto que isso me machuca? Então, aí ativa o orgulho, porque em muitos desses casos, né, a pessoa ainda tem dificuldade de dar o braço a torcer, até porque quando o outro protesta, ele já protesta envolvido por uma certa animosidade, a animosidade desperta a defesa do outro, e o outro começa a achar que está querendo ser controlado, que está querendo ser manipulado, não está sendo entendido e acolhido, e que na verdade não foi ele que errou, é o outro que exagerou na fala dele, é o outro que é muito sensível, é o outro que está aí começa a se formar um fosso, para não dizer um abismo, em determinados casos, na relação entre o casal. Porque, embora os dois possam se valer do recurso do diálogo, da verbalização de sentimentos e de contextos entre o casal, a diferença de patamar de consciência vai fazendo com que cada um seja levado para uma frequência diferente do outro, onde um vai para a AM e o outro fica no FM. E esse desencontro de frequências vai gerando um convívio cada vez mais pautado apenas na rotina do dia a dia, na funcionalidade geral produzida pela convivência a dois, né? E que, por conseguinte, estabelece ali rotinas e certas interações, mas entrosamento propriamente dito, né? Entrosamento, troca, intimidade vai sendo altamente corroído. Por quê? Porque os patamares de consciência são diferentes entre si. E é aí que eu estou querendo dizer que
não se aplicaria a palavra maturidade, porque ela é relativa. Por que não? Porque se for pensar do ponto de vista de maturidade, nós estamos falando desse tipo de coisa que podem acontecer a casais e podem acontecer, por exemplo, numa faixa etária onde a maturidade ela é pressuposta, como 40, 50 anos. Ora, na vida profissional do sujeito ele é muito bem sucedido. Na sua atividade técnica junto ao trabalho ou no seu desempenho junto à prática de um determinado esporte, ele é absolutamente funcional, né? E aí, então, nós não estamos falando de pessoas infantiloides, né? Nós não estamos falando de pessoas com deficiência, nós estamos falando de ângulos diferenciados no modo como eles não só percebem a vida, vivem a vida, mas como eles produzem, por conseguinte, as suas interpretações e as suas leituras acerca da vida. Querida Márcia, Marcinha, boa noite, minha amiga, seja muito bem-vinda, feliz com a sua presença aqui, viu? Feliz, de coração, você fica muito à vontade, tanto quanto todos os outros que foram entrando depois, e na medida do possível, alguns estão ficando, outros estão saindo, mas de tudo, com a graça de Deus, esse vídeo vai ficar gravado aqui no IGTV e no meu canal lá no YouTube para ser assistido posteriormente. Portanto, meus amigos, eu quero deixá-los à vontade, caso haja alguma questão, caso haja alguma dúvida, a hora é essa. Se não, meus amigos, eu já vou até partir aqui para um desfecho, né, dessa nossa reflexão, até para que ela não fique demasiadamente prolongada e não desanime até quem for assistir posteriormente de poder pegar no início, no meio e no fim. Portanto, eu quero apenas fazer aqui algumas conclusões acerca do que nós estávamos conversando aqui. Diálogo é uma ferramenta importantíssima, inestimável para a manutenção da saúde de uma relação. Mas o diálogo em si, ele não faz milagres. Não adianta para quem, por exemplo, esteja se vendo na beira do colapso da relação e tentando se agarrar em todas as direções no sentido de reverter aquilo que se formou, pressupondo que talvez o diálogo pudesse ter um poder quase místico de reverter aquilo que aconteceu. Ora, em alguns casos, tá, vamos concordar que o diálogo ele exerceria uma função terapêutica e com potencial para reverter situações que porventura pudessem estar chegando no seu final. Existem casos, sem sombra de dúvida. Mas o que eu quero dizer é que nós também não podemos fetichizar o diálogo, como se a presença dele, como por exemplo eu já vi muitas pessoas, para conseguirem amenizar a sua insegurança e por conseguinte concederem a si mesmas uma maior sensação de controle sobre as variáveis existentes na trama, ela meio que se vale de uma espécie de receita de bolo para obter, nem que seja no imaginário, uma sensação de garantia relativa ao sucesso da sua relação. E aí, geralmente, no rol, né, desses rituais e desses procedimentos, lá está o famoso diálogo, né? Mas, meu amigo ou minha amiga, se você dispõe desse tipo de roteiro como sendo aquilo que você utiliza para amenizar a sua insegurança relativa ao imprevisível do futuro,
e trabalha com isso na direção de obter uma sensação de garantia, eu quero aqui dizer que o diálogo, ele pode ser tanto aquilo que salva, quanto também ele pode ser aquilo que revela. Ele pode ser aquilo que salva a relação, e ele pode ser aquilo que revela o que existe na relação. Quando ele salva a relação, isso pode apontar para a direção de distanciamentos, de intempéries, imprevistos, desgastes e uma série de percalços que podem se desdobrar, sobretudo em relações de longo prazo, e que, para aqueles casais que possuem compatibilidade de patamar de consciência, de entrosamento e da ignição dos afetos, o diálogo pode ser uma ferramenta poderosíssima para reverter desgastes, para desfazer maus entendidos, para depurar melhor a comunicação entre os envolvidos e etc. Agora, o diálogo também, ele pode cumprir essa função de um dispositivo desvelador. Ele vai descortinando e ele vai revelando o alcance, a sensibilidade e a percepção do outro, elementos esses que apontam o patamar de consciência onde ele se encontra. E aí nós estamos, chegamos aí num contexto onde nós não podemos oferecer garantias, porque se estivermos dentro desse contexto, onde a existência do diálogo, ao invés de salvar, está revelando incompatibilidades e impasses inconciliáveis, eu acho que nessas horas vem aquela pergunta de Paulo, o apóstolo, na sua epístola aos Coríntios, na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 7, quando ele faz a seguinte pergunta: como sabes, ó marido, se salvarás a tua esposa? E como sabes, ó esposa, se salvarás o teu marido? E essa é uma pergunta que ele faz sem conceder respostas. E por quê? Porque resposta não tem. Está aí uma questão que não apresenta garantias. Nós vamos estar simplesmente diante daquele cenário onde a pessoa envolvida, ela vai decidir continuar, ou ela vai decidir parar. E essa decisão, ela se dá em nome de quê? Ora, o que essa discrepância e incompatibilidade revelada pelo diálogo, ela produz? Ela produz desgastes tóxicos, altamente comprometedores para quem está dentro da relação, ou, embora incompatíveis, a vida dos envolvidos desenvolveu uma funcionalidade tal onde o ganho de se permanecer, ainda assim, se mostra para os envolvidos superior ao caso de desfazer aquela relação. E aí, já vi vários casais assim, e que decidem ficar juntos, embora tenham plena consciência de que o diálogo entre eles é uma dimensão
da vivência relacional altamente limitada, porque não tem como avançar para além de uma determinada linha. Nossa, como eu já lidei com casais, que inclusive uma das partes quando vem conversar comigo fala assim, ó, fulano só dá para conversar até aqui. Dali não dá mais, mas aí nessa altura do campeonato tem isso, tem aquilo e tá dando para levar. Querendo ou não, se a gente não provocar, se não falar demais, aí acaba que a gente vai vivendo bem. Portanto, até para se pressupor, separar ou continuar, também vai depender do patamar de consciência dos envolvidos na relação. Essa é que é a verdade. Porque quando nós estamos falando de patamar de consciência, de diferença de patamar de consciência, aí nós estamos falando de algo que, para falarmos em mudança ou em transformação, precisa ficar muito claro que isso não depende e não está sob o controle ou sob a vontade de quem deseja que o outro possa mudar. Não está. Né? E aqui até em que às vezes a coisa costuma ficar muito mais embaraçosa do que deveria. Porque geralmente quem acha que o outro deveria mudar, e ela possivelmente até disponha de razões plausíveis, justamente porque o patamar de consciência onde ela se encontra confere a ela uma sensibilidade, uma percepção mais aprofundada e mais burilada da realidade, naquilo em que o outro não muda, isso vai produzindo raiva, né? Vai produzindo ressentimento, né? Vai produzindo indignação, né? E essa indignação começa a vazar, essa raiva começa a contagiar comportamentos e falas, de maneira que daqui a pouco aquilo que era só um desejo que o outro mudasse já começa a se transformar num autoritarismo, num comando, em cobranças indevidas. E aí, nesse caso, o tiro sai pela culatra. E acaba se vivendo uma infelicidade pior do que se terminasse logo de vez. Né? Portanto, meus amigos, nessa noite de terça-feira, eu creio que pude trazer aqui um panorama diferenciado em relação àquilo que nós conversamos na semana passada. Se você está aqui me vendo apenas sob esse tema, né? Porque aqui nós estamos falando sobre o tema relacionamento. As pessoas se afastam porque deduzem mais do que dialogam. E se você achou interessante esse tema, eu te convido a assistir a nossa live da semana passada, tá? Onde esse tema foi tratado, né? Hoje nós estamos fazendo a parte 2 desse mesmo tema, mas na semana passada foi a parte 1 e tem muita coisa bacana também, extensiva a tudo isso que nós estamos conversando. E eu espero de coração que tenha proveito, que tenha validade, que possa gerar muitos esclarecimentos e direcionamentos para os impasses naturais que se formam dentro de relacionamentos e da vivência da nossa vida afetiva.